Imagina estar prestes a enfrentar uma guerra e descobrir que Deus vai tirar quase todo mundo do seu lado. Gideão começou com 32 mil homens e terminou com apenas 300. Isso não foi azar, foi um teste, um filtro, um processo. E no final deste vídeo, você vai entender por que o teste da água não é um detalhe estranho. Ele revela como Deus separa a multidão do propósito e por que, muitas vezes, a perda de apoio, de recursos e de segurança não é castigo, é preparação. Mas, antes de chegar nos 300, você precisa entender o que Gideão estava vivendo por dentro, porque a história não é só sobre guerra, é sobre identidade. Israel vivia em um ciclo cruel. Os midianitas invadiam quando a colheita estava pronta, roubando alimento, destruíam provisões e deixavam o povo com sensação de que trabalhar não adiantava. Ano após ano, o mesmo roteiro, esforço e perda. E quando a vida vira um ciclo de perda, a mente aprende medo. Não era só sobre uma ameaça militar, era uma ameaça psicológica. O povo se acostumava a viver encolhido. E isso é importante porque, antes de Deus levantar um libertador, ele precisava lidar com um povo que já acredita que não tem saída. Um povo que já perdeu a própria voz. É nesse cenário que aparece Gideão. E ele não aparece como herói. Ele aparece escondido, malhando trigo num lugar improvisado, tentando não ser visto. É um gesto pequeno, mas diz muito. Gideão não está vivendo com coragem. Ele está vivendo com sobrevivência. E aqui vem o primeiro choque. O chamado não veio quando Gideão era forte. Veio quando ele estava com medo. O anjo do Senhor aparece e chama Gideão de homem valente. E Gideão responde como muita gente responderia: valente? Eu? Minha família é a menor. Eu sou o menor e não tenho como. Conseguiu perceber? Gideão define identidade por comparação, por estatística, por passado, por aquilo que ele não era. Mas Deus define identidade por chamado. Isso é um conflito que atravessa séculos. A sua autoimagem costuma ser construída por medo, vergonha e repetição. A identidade que Deus declara costuma ser construída por propósito, por aquilo que Ele já te fez para ser. E Deus não responde com um discurso motivacional. Ele responde com presença. Eu estarei contigo. Isso não é vai ser fácil. Você não vai depender só de você. E é aí que o processo começa. Deus vai formar em Gideão um tipo de confiança que não nasce de aplauso, mas de aliança. Com o tempo, Gideão reúne um exército, 32 mil homens. Finalmente ele tem número, finalmente ele tem estrutura. E é exatamente aí que Deus diz uma frase que vira o jogo: você tem gente demais. 22 mil vão embora e sobram apenas 10 mil. Imagina o impacto emocional disso. Você prepara, você tenta, você reúne e o apoio vai embora. Só que aqui tem uma diferença crucial. Não foi traição, foi obediência. E obedecer quando parece que você está ficando menor é uma das provas mais difíceis da fé e da identidade. Por que Deus reduz?
Porque existe um veneno invisível na vitória, o ego. Se Gideão vencesse com multidão, a história viraria: foi nossa força, foi nossa estratégica, foi a nossa vantagem numérica. Deus está protegendo a mensagem. Quando a vitória vem com poucos, fica impossível distorcer a origem. E tem outro ponto vital: quando você depende demais da multidão, você vira refém de opinião. Mas Deus diz: ainda tem gente demais. E é aí que vem o teste mais estranho de todos: a água. Gideão leva os homens ao rio. Alguns se ajoelham e bebem com a boca direto na água, totalmente entregues ao impulso do momento. E outros pegam a água com a mão e levam até a boca, mantendo os olhos atentos ao redor. E Deus escolhe um grupo específico, e o número final é brutal: 300. De 10.000 para 300. A essa altura não é mais redução, parece loucura. A questão não é um jeito santo e o outro é errado. A questão é postura. Deus está filtrando o tipo de pessoa que, mesmo no alívio, não perde vigilância. Mesmo no descanso, não perde consciência. Mesmo no comum, não se desconecta da missão. Porque é no comum que a identidade se revela. Muita gente quer ser forte na crise, mas vive fraco no cotidiano. O teste da água é um espelho. Ele mostra quem continua atento quando ninguém está aplaudindo. E agora a estratégia parece mais improvável ainda: cântaros, tochas e trombetas. Nada disso parece armamento, parece símbolo, parece vulnerável. E é proposital, porque não era força, era fé com método. Fé sem direção vira emoção. Direção sem fé vira controle. Gideão recebe instrução simples e coragem para executar. Chega a hora, eles se posicionam. E quando o sinal é dado, eles quebram os cântaros, levantam as tochas e tocam as trombetas. A noite se enche de barulho, luz e confusão. O inimigo entra em pânico, o medo troca de lado, o caos muda de endereço, e o que parecia uma derrota inevitável vira uma vitória improvável. E aqui vem um ponto mais profundo: a vitória de Gideão não começa na batalha, ela começa no processo. A guerra externa só confirma o que já foi formado por dentro. Ele começou escondido, tentando sobreviver, e termina liderando com clareza. O processo tirou ele da dependência de números e colocou nele a identidade, porque o propósito não é um evento, é uma construção. Agora, 3 lições práticas dessa história para a sua vida. Primeira, nem toda redução é derrota. Às vezes, é Deus tirando distração e dependência. Segunda, a multidão não confirma propósito. Propósito se confirma com direção e obediência, não com aplauso. Terceira, o teste não é para te humilhar, é para te posicionar. Antes da vitória externa, vem a identidade interna. E é esse padrão que aparece em outras histórias também. Tem gente que descobre identidade na rejeição, como Lia. E tem gente que amadurece na crise, questionando, como Abacuque. Em Gideão, o caminho foi a redução. O método muda, mas o princípio é o mesmo. Deus forma por dentro antes de usar por fora. E lembra do detalhe que eu prometi no começo? O teste da água não era sobre sede, era sobre postura. Porque o que define quem permanece não é o que você faz quando tudo é épico. É o que você faz no comum, quando ninguém está vendo. Se hoje você se sente pouco,
Lembre da história de Gideão. Deus não começa com a sua força, Ele começa com a sua disposição de atravessar o processo. Talvez esteja no momento de redução e isso esteja doendo. Mas pode ser exatamente esse filtro que vai preparar a sua maior vitória.